Todas as coisas já foram ditas, mas como ninguém escuta, é preciso sempre recomeçar. André Gide. Olá, você. Muito bom vê-la novamente e dizer que sempre é um privilégio falar sobre a literatura. Aliás, penetrar no reino da palavra é algo mágico e ao mesmo tempo indissociável. Por que mágico? Porque encontramos vida sempre e encontramos soluções e algumas pequenas e algumas grandes curiosidades quando adentramos a uma obra literária ou a um período da literatura. Por isso sempre é agradável imaginarmos essa mágica que a composição de palavras exerce quando elas estão publicadas em um compêndio. É algo inimaginável, indissociável também, como dissemos, porque cada um de nós, ao buscar um texto, tem para si as impressões que o autor, que a autora deixou. Por isso, parafraseando Drummond e abrindo o nosso encontro de hoje, vale a pena dizer que penetrar no reino das palavras é algo que só você pode fazer. E fará a partir desse momento com o nosso apoio no seguinte sentido: olhando para um pouco do que vimos ao longo da nossa caminhada estudantil e que agora se reflete de uma forma revisional, por assim dizer. Venha conosco e sinta esse prazer que é o da literatura. História literária. Todas as literaturas se encontram em determinados momentos. Nos países, e a história da humanidade já mostrou isso, há sempre um momento de estudarmos a estética da literatura, o período, a situação refletida no próprio texto literário. E isso também temos no Brasil. E daí a importância curricular de que isso aconteça. E acontecendo essa curricularidade, vamos assim dizer, precisamos necessariamente compreender que cada autor foi influenciado pelo mundo que o cercava. Então, recomeçamos essa ideia, recomeçamos agora, partindo daquela premissa que já conhecemos os momentos literários, mas precisamos desse reforço para atualizar nossos conhecimentos e para rever aquilo que já foi feito de maneira tão incidente pelos autores de outrora. Ora, isso é maravilhoso na medida em que você e eu podemos encontrar vida nesses textos. A forma indissociável e a forma mágica que encontramos, ela é nossa. Então, a partir de agora, tire suas conclusões. Veremos nesse momento, como já disse, o barroco, o arcadismo e o romantismo. Então, vale a pena entender também que esses três momentos da literatura perpassaram décadas, perpassaram séculos. E, é claro, séculos em que o mundo modificava-se plenamente. Alguém que escreveu na literatura barroca, lá atrás, pensando no século XVII, pensando no século XVIII, não teria a mesma visão que teve se tivesse nascido no século XXI. E vice-versa. Então é necessário que nós, que estamos vivendo agora esse século XXI, também voltemos os nossos olhos para aquilo que acontecia lá atrás. Daí a importância de entendermos, eu citei várias vezes a palavra história, entendermos que a literatura é um reflexo do fato histórico, do momento histórico que acontecia na humanidade. No caso de hoje, em nosso caso, a literatura brasileira. Então, os fatos históricos que incidiam sobre o Brasil naquele determinado período. Vejamos alguns detalhes. Num primeiro momento, é necessário que entendamos assim: o Brasil foi, entre aspas mesmo, descoberto em 1500. Ora, se os portugueses chegaram ao Brasil e se depararam com índios, eles trouxeram uma cultura e encontraram outra cultura. Logo, esse primeiro momento de brasilidade, da ilha de Veracruz, da terra de Veracruz, começou mesmo a se chamar de literatura de informação, literatura informativa ou quinhentismo. Foi um momento dedicado exclusivamente às crônicas históricas, a relatar como era o Brasil, a escrever para os outros como era a terra brasileira, os ares, o solo, a comida, aquela gente, os índios, os aborígenes, os silvícolas, enfim, era essa tônica mesmo. Por isso, esse primeiro período literário serve apenas para que nós entendamos que nasceu o Brasil. Nasceu com certidão de nascimento propriamente dita. Isso não é uma redundância, é uma verdade. A Carta de Caminha estabeleceu isso. Trouxe para nós o surgimento da terra brasileira.
Mas o primeiro período literário efetivo não é a literatura informativa. Ela apenas serviu como pano de fundo para as descobertas. O primeiro período literário efetivo em que há uma produção genuinamente nossa é o Barroco. Alguém dirá assim: puxa, professor, mas eu lembro que havia toda uma situação de espelharmos a literatura informativa e mostrarmos o padre José de Anchieta como referencial. E ele é um grande referencial, indiscutivelmente, porque ele estabeleceu os primeiros contatos, os primeiros textos, mas não eram textos ainda notabilizados como literariamente puros. É necessário entender que a Companhia de Jesus, da qual surgiu o padre Anchieta, colocava o ideário da catequização, da catequese. Então, todos os documentos produzidos naquele momento, da literatura informativa, foram documentos de origem histórica, relatando a terra brasileira, ou documentos com uma finalidade, com um viés, com um enfoque através da catequese. Ótimo! Esse preâmbulo que fizemos situa você acerca do caminho que queremos seguir. O caminho é a literatura barroca. E por que o barroco é tão significativo, é tão emblemático? Porque o barroco é obscuro, ele é contínuo, ele é demorado, ele é duradouro. A literatura barroca vive até hoje impregnada nas artes que temos, na cultura que temos. Daí a sua importância, ela deixou sementes duradouras. Você que está nos acompanhando agora, relembre qual foi a tua última visita, qual foi o teu último encontro com uma igreja, uma catedral. Para e pense um pouquinho, qual foi o teu último encontro? E você que estava ali assentado naquela igreja, por razões diversas, não estamos falando da religião especificamente, veja bem, não é a tua religião, mas quando você se deparou com o momento de estar assentado em um banco de uma catedral e começou a observar aquelas grandes paredes, as pinturas, o ambiente, começou a se deparar com aquela aura que é típica de igrejas bem antigas e enormes. Já te aconteceu isso? O que você sentiu ali naquele momento? Ora, aí você dirá assim, puxa, mas naquele momento em que eu estava diante de tudo aquilo, eu estava envolvido numa atmosfera de culto, numa atmosfera de missa, numa atmosfera de prece, numa atmosfera de procissão, numa atmosfera de homenagem a alguém, seja alguém vivo ou uma homenagem póstuma. Sim, e eu não reparei em tantos detalhes. Pois bem, esses detalhes estavam lá. E eles são muito antigos, eles são anteriores àquilo que você possa imaginar. E daí a atmosfera é mesmo barroca. Só que o barroco que estamos falando agora é um barroco teórico. Porque na prática das igrejas brasileiras, lá atrás, a partir de 1601, século XVII, seguindo até 1768, século XVIII, tínhamos a plenitude disso na vida de todos os brasileiros. Ou seja, a pressão da religiosidade católica impunha não só grilhões a muitos brasileiros, mas impunha uma conduta única de vida, em que não cabiam dissensões, tampouco questionamentos. Estudar a literatura barroca é compreender o que os autores da época sentiam e o porquê de eles terem colocado no papel esse sentimento tão inquietante, tão profundo. Muito bem. Olhando para o barroco, alguns detalhes nos parecem valiosos. Um deles, o barroco é o período da grande luta, vamos assim dizer, vamos usar esse termo, da luta, entre a luz e a escuridão. Chamemos de luz e trevas, as duas se contrapõem, não se justapõem, se contrapõem. Ora, temos então todo o semblante dos poetas, dos escritores da época, sempre em dúvida, eles estão em choque. Para onde vou? Vou para a luz ou vou para as trevas? Por quê? Porque ambas querem a minha presença. Por isso, por favor, pense sempre na seguinte situação. Imagine este